é que vocês estão? E aí, pesada, tudo de boa? Levantaram da cama já? Com certeza, né? Levantaram da cama, fizeram polichinelo, se exercitaram, tomaram café, leram 3 livros, fizeram todas as atividades de história, matemática e português. E agora, já que sobrou um tempinho, vocês estão aqui assistindo aula, né? Muito bem, é assim que eu gosto de ver vocês, ativos. Galera, vamos lá? Vamos dar continuidade no nosso conteúdo da última aula? Vamos! Não é como se vocês tivessem a possibilidade de falar não, né? Então, bora lá. Gente, na aula passada, então a gente estava vendo sobre a questão da divisão dos verbos no Simple Past, né? De verbos regulares e verbos irregulares. Aqui a gente já entra nas estruturas, porque a gente já falou de verbos regulares, termina em ed, verbos irregulares, tem que memorizar porque não tem gramática, não tem estrutura, não tem regra, não tem ordem, não tem nada, tem que saber, e é isso aí, vamos pra frente. As estruturas. Então, a gente vai começar, obviamente, pela afirmativa e a gente vai até a negativa hoje, ok? Bora lá, então. Para eu formar uma frase afirmativa no Simple Past, em inglês, no passado simples, lembrando que o Simple Past vai ser usado para falar de uma ação que aconteceu no passado e terminou. Ela teve fim, acabou, foi conclusa, foi concluída. Não tem mais essa ação acontecendo. Eu vou usar um sujeito para falar, por exemplo, eu, um verbo na segunda coluna para falar comi e um complemento para falar uma pizza. Eu comi uma pizza. Isso quer dizer... Desculpa, eu tive que tomar água. Isso quer dizer que no meu passado, seja lá se foi ontem, antes de ontem, 2 meses atrás, 6 meses atrás, 2007... eu comi uma pizza e eu acabei de comer essa pizza já. Então, para formar uma frase afirmativa no Simple Past, eu vou ter uso de sujeito, um verbo na segunda coluna e um complemento. Esse verbo na segunda coluna tanto faz se ele for um verbo regular ou um verbo irregular. Eu poderia ter falado I ate a pizza. Ate é um verbo irregular, passado do eat. Ou I liked the new perfume. Eu gostei do novo perfume. Liked, passado do like, que é verbo regular. Exemplos da frase afirmativa aplicada. Eu coloquei com todos os sujeitos, ok? Com todos os pronomes. I baked the cake. You talked to Julia. He drank all the juice. She ate an entire pizza. Sou eu, claramente. It barked all night. You watched this movie already. Opa, a nota certa already. Por algum motivo eu achei que o R e o L estavam fora do lugar. We wanted to buy a new car and they slept all day. O que eu tenho aqui então? Os verbos em vermelho são os verbos regulares. Notem que todos terminam em ed. Baked, talked, barked, watched e wanted. E também notem que nenhum se fala ed mesmo. Por exemplo, baked, talked, barked, watched. Não, é tudo d. Tipo, é mais fechadinho. Baked, talked, barked, watched, wanted, tá? E em amarelinho aqui eu tenho os verbos irregulares, que no caso eu coloquei drank, que é o passado de drink, né? Então beber, bebeu, bebi, bebemos. O ate, que é o passado de eat, que é comer. E o slept, que é o passado de sleep, que é dormir. Então o que eu tenho aqui? Eu, sujeito, baked, assei um bolo, complemento. Verbo na segunda coluna, I baked a cake. Eu assei um bolo. Sujeito, verbo, complemento. You talked to Julia. Sujeito, verbo, complemento. Você falou com a Júlia. He drank all the juice. Ele bebeu todo o suco. Sujeito, verbo na segunda coluna, irregular, complemento. She ate an entire pizza. Ela comeu uma pizza inteira. Sujeito, verbo, complemento. Então, todas elas aqui estão usando a mesma estrutura, galera. Aqui. It barked all night. Bark é latir. Então, quando eu falo it barked all night, eu tô falando de um cachorro específico aqui que latiu a noite inteira. Eu não acredito que o irmão do meu vizinho tenha latido, por exemplo, né? A gente não sabe como é que são as famílias, pode ter acontecido, mas normalmente é um cachorro. Então, eu tenho it, eu poderia ter falado the dog barked all night, o cachorro latiu a noite toda. It barked all night, isso latiu a noite toda. Aqui eu tenho, de novo, you watched this movie already, você já assistiu esse filme. Sujeito, verbo, complemento.
We wanted to buy a new car. Sujeito, verbo, complemento. Nós queríamos comprar um novo carro. They slept all day. Eles dormiram o dia inteiro. Sujeito, verbo, complemento. Amba negativa. A negativa é um pouquinho diferente, ó. Antes eu tinha sujeito, verbo, complemento. Agora eu tenho sujeito, did not, verbo, complemento. Mas eu tenho primeiro a forma longa do did not ou a forma curta do didn't. Tanto faz, usa qual teu coração mandar, tá bom? Aí eu gosto mais de usar eu gosto mais de usar contraído. Cara, usa contraído. Ah, mas eu gosto mais de usar... Cara, usa longo. Tanto faz aqui, não tem problema. Eu, por algum motivo, eu não sei explicar o porquê, eu normalmente uso as formas longas. Eu acho que é mais enfático na hora de falar. E eu não sei se vocês já me conheceram, já me viram falar anteriormente, mas eu sou uma pessoa emocionada pra falar, sabe? Então, quanto mais dramático puder ficar, mais eu vou usar. E eu sinto que a longa fica um pouquinho mais dramática. Aqui temos isso aqui pra ficar... Nossa, eu vou até... Peraí. Cadê? Lembra que tinha caneta? Eu vou até usar uma caneta. Cara, vocês estão vendo isso aqui? Ponteiro. Caneta. Isso aqui eu vou circular dessa maneira extremamente... Meu Deus do céu. Nossa, muito bom, Marina, gostei. Tá muito bonito, assim, tá muito bem feito, então, por favor, não se sintam intimidados caso vocês não tenham essa habilidade, tá bom? Mas, gente, isso aqui é realmente pra vocês não esquecerem isso aqui, ó. Na negativa, o verbo é base, ou seja, verbo na primeira... Pô, agora eu arregacei, agora, nossa senhora. Primeira coluna. Por favor, não se sintam intimidados, tá? Vocês sabem que isso aqui são anos de prática. Então, gente, quando eu falo de verbo base, é verbo na primeira coluna. Toda vez, ouçam bem o que eu vou falar agora, eu vou até falar mais alto. Toda vez que fizer uma negativa em simple present, vai usar verbo na primeira coluna. Por quê? Olha isso aqui. Já temos auxiliar. Se eu coloco um auxiliar e ainda mudo o meu verbo, é coisa demais. Não precisa. É como se eu falasse 2 vezes a mesma informação. Eu comi uma pizza. Não tem necessidade de eu repetir a mesma informação. Então, se tem auxiliar, não muda o verbo. Se tem auxiliar, não muda o verbo. Não muda o verbo se tem auxiliar. Ou seja, tanto na negativa quanto na, isso é uma flecha, interrogativa, não se muda o verbo. No simple past eu só vou ter isso aqui em amarelinho, aqui. Nossa, muito bem, Mariana. Eu só vou ter isso aqui quando eu não tenho auxiliar. Veja, nenhum deles tem did. Nenhum. Se houver a presença de did ou did not ou didn't, não muda o meu verbo. Vamos lá, exemplos. Eu coloquei, ó, os 4 primeiros exemplos, 1, 2, 3, 4, estão na forma contraída. Os 4 últimos, 1, 2, 3, 4, estão na forma longa. Isso mostrando pra vocês que tanto faz quando usa, qualquer um deles pode ser usado quando vocês quiserem. I didn't bake a cake. You didn't talk to Julia. He didn't drink all the juice. She didn't eat an entire pizza. It did not bark all night. Mesmos exemplos do outro slide. You did not watch this movie already. We did not want to buy a new car. They did not sleep all day. Então, antes eu tinha eu assei um bolo. Agora tem eu não assei um bolo. Você não falou com a Júlia. Ele não tomou todo o suco. Lembra que aqui eu tinha baked? Olha lá. Agora é bake porque tem o auxiliar. O talk era talked. Agora é talk porque tem o auxiliar. O drink era drink. Olha lá. Agora ele vira drink de novo, normalzinho, porque tem isso aqui. Então, quando tiver isso aqui na frase, não muda o verbo. Ele permanece intacto como ele sempre foi. Então, eu não assei um bolo, você não falou com a Júlia, ele não tomou todo o suco, ela não comeu toda a pizza inteira. Isso, né, no caso, o cachorro não latiu a noite toda, você não assistiu esse filme. Você não assistiu esse filme ainda, né? Nós não queremos comprar um novo carro e eles não dormiram todo dia. Então, eu tô negando algo que não aconteceu no passado. Tutupão? Vamos lá. Simple past. Let's play a simple past tense game. Vocês vão me dizer se essa frase tá na afirmativa ou tá na negativa, ok? Bora lá.
I can't believe I ate the whole thing. Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Pensaram já? Muito bem! Essa frase, embora eu tenha esse can't mostrando que eu tenho uma negativa, ele não tem nada a ver com essa nossa gramática que é simple past. E o simple past está acontecendo aqui, ó. Olha o verbo ate, que é o passado do eat. Isso mesmo, vamos escrever emendado agora que com certeza vai ficar melhor. Nossa, cara, arregacei aqui. Nossa, tô mandando muito bem. Vamos lá, o ate, então, ele é o passado do eat, portanto, essa frase é uma afirmativa, não tem presença de auxiliar, não tem did em nenhum lugar. Então, olha lá o Pugzinho falando, eu não acredito que eu comi no passado o negócio inteiro. Provavelmente tem uma pizza aqui, parece que tem uma pizza. Eu comi no passado. Só que é pra vocês relembrarem a infância de vocês. A minha mãe perguntando, how was school? Como é que foi a escola? Inclusive, olha o uso do was aqui, ó, pra falar que também é simple past, só que do verbo be. Muito bem, que é estava, era, né? Então, como foi a escola? E o eu de 7 anos de idade, I ate ant. Eu comi formiga. Quem nunca, né? Então, eu tenho aqui o nosso simple past acontecendo. Ele tá no verbo na segunda coluna, que como a primeira também é o passado do verbo eat. Então, eu tenho aqui uma frase na afirmativa e no simple past. I ate ant, eu comi formiga. I did not do this. I did not. Isso aqui, esse not, é pra ser a mesma coisa que o not, mas tipo muito dramático, que nem quando a gente fala I did not. Eles gostam muito de fazer isso, os americanos, sabe, com a língua. Por exemplo, o dog transformar na hora de falar tipo dog. Daí você escreve assim, dog. Ó, tá ficando melhor. Dog. Então, é só uma maneira informal, é um tipo de gíria, tá, gente? Então, ó, temos negativa aqui. I did not do. Então, did not como auxiliar do verbo na primeira coluna. Do não muda porque tem did not. Meu Deus, a flecha ainda preciso melhorar, né? Mas tá melhorando. Aqui temos a negativa de novo, porque isso aqui faria às vezes do not. I did not do. Eu não fiz isso. I did not. Eu não fiz. E a última, I did not agree with this. A Chloe falando aqui, eu não concordei. Isso aqui significa concordar, é o verbo na primeira coluna. Por quê? Porque temos aqui presença de auxiliar falando negativa. I did not agree. Eu não concordei. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, daqui a pouco a gente tem chat, beleza? Se cuidem, tomem café para não vir com fome. É nóis. Vejo vocês daqui a pouco. Um beijinho. Tchau!